Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser a continuação de membrana plasmática, só que nós vamos falar sobre a importância das proteínas e dos lipídios na membrana plasmática. Então, bora começar! Gente, eu vou começar pelos lipídios. Qual é a função dos lipídios na membrana plasmática? Então, bora lá. Primeiro, a função dos lipídios na membrana plasmática é manter a assimetria. Lucas, mas por que manter a assimetria? Porque, gente, os fosfolipídios que eu tenho na monocamada virada para o lado extracelular, ou seja, fora da célula, é diferente dos fosfolipídios virado para o citosol, ou seja, para dentro da célula. Então, por quê? Porque as composições das monocamadas, elas são diferentes. A estrutura desses fosfolipídios são diferentes uma da outra. E também, gente, lembrando que os lipídios, eles têm a função de uma barreira hidrofóbica. Ou seja, então os lipídios eles não deixam que essas moléculas hidrofílicas passem pela membrana plasmática. E essas moléculas hidrofílicas, elas necessariamente dependerão de uma proteína para poder fazer esse intermédio. Então vocês têm que se ligar nisso, tá bom? E também, gente, os lipídios têm outra função. A função muito importante, que é manter a fluidez da membrana plasmática. Então, o que vocês têm que ter na mente? Se eu tenho essa função dos lipídios de manter a fluidez da membrana plasmática, o que vai influenciar na fluidez da temperatura, a composição dos fosfolipídios e a taxa de colesterol na membrana plasmática. E também, gente, os lipídios eles também têm a função de movimentação da membrana plasmática, ou seja, os fosfolipídios eles ficam se movimentando entre uma monocamada e outra ou na mesma monocamada. E agora eu vou citar para vocês os tipos de movimentos que esses lipídios fazem na membrana plasmática. O primeiro deles é a difusão lateral, ou seja, os fosfolipídios eles se movimentam na mesma monocamada. O segundo movimento é o difusão rotacional. Eles ficam em um único eixo e ficam girando no mesmo eixo, entendeu? Ou seja, eles não se movimentam nem para um lado nem para o outro, mas eles ficam rotacionando na membrana plasmática. Outro movimento é o de flexão, ou seja, eu vou mostrar para vocês. O de flexão Ele vai abaixar e subir na mesma monocamada. E também tem um movimento de flip-flop. Essas nomenclaturas para vocês podem ser tipo, ai meu Deus, o que é isso? Mas calma, vocês vão conseguir entender. O de flip-flop, lembra que eu falei para vocês que é uma bicamada lipídica? Eu tenho duas monocamadas, o de flip-flop eles trocam de monocamada. Enquanto um vai para cima, o outro vai para baixo. Lembra que eu falei para vocês que os fosfolipídios voltados para a monocamada do citosol e a monocamada do extracelular são diferentes? Isso pode ser um sinal da célula sofrer apoptose, ou seja, ela pode sofrer morte celular. Isso pode ser uma sinalização celular para que ela seja degradada. Então, gente, terminamos essa parte dos lipídios e agora vamos entrar nas proteínas. Então, gente, nós vamos começar agora a falar sobre as proteínas e as funções dessas proteínas na membrana plasmática. Então, a primeira função que a proteína tem na membrana plasmática é a de passagem de substâncias e de sinais pela membrana plasmática. Essas substâncias que vão passar pela proteína, elas são hidrofílicas. Lembra que eu falei para vocês que hidrofílicas gostam de água, têm afinidade por água? Então, lembra que eu falei que a proteína ela é anfifílica, são chamadas de transmembrânicas, que ficam entre as monocamadas? Elas servem como mediadoras de passagem desses sinais e substâncias pela membrana plasmática. Outra função da proteína na membrana plasmática é a de conexão com a célula adjacente. Quando eu falo conexão com a célula adjacente, eu quero dizer que essas células elas se unem. Ou seja, se elas se unem, vamos dar o exemplo das células epiteliais. Como que é essa união? Essa união ela se dá por meio de conexões. Como que são essas conexões? Essas conexões elas são feitas pelas proteínas. E essas proteínas elas servem como mediadoras, ou seja, eu tenho vários tipos de junções. Eu tenho tipo de ancoragem, eu tenho tipo de oclusão e tenho tipo de
comunicação. Então, por meio dessas proteínas, eu vou ter estes tipos de adesão. E agora, gente, nós vamos falar do movimento das proteínas na membrana plasmática. Os movimentos que as proteínas fazem na membrana plasmática é somente difusão lateral. E as proteínas não fazem aqueles outros movimentos que os lipídios fazem na bicamada lipídica. Elas só fazem o difusão lateral, que é na mesma monocamada, elas ficam trocando. E lembra de uma coisa, gente. Esses movimentos é devido àquelas alterações na fluidez da membrana plasmática, lembra? Quanto mais fluida, maior é o movimento. E também por outros motivos, por exemplo, quando ela sofre algum dano. Gente, infelizmente acabou esta aula, mas teremos a sequência dela no próximo vídeo. E nesta última aula que nós teremos, o assunto será sobre os transportes pela membrana plasmática. Então, vai ser uma aula muito bacana e para finalizar a membrana plasmática, tá bom? Então eu espero vocês lá.